Olá, camaradas, boa noite. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje. Primeiro e antes de tudo, agradecer, aos camaradas, às camaradas do PCB, de todo o complexo partidário, pela organização dessa atividade. Desde 2019, eu tive a oportunidade de fazer debates, viajar por mais de 100 cidades do Brasil. Só que a maioria dessas atividades foram na região Nordeste, Sudeste e Sul, né? Então, não passei pelo Norte do país. E aí, era uma coisa que eu sentia muita falta de conseguir ter presença, conseguir circular, conseguir participar de atividades, debater na região Norte do nosso estado. E consigo abrir essa nova fase de viagens, de debater, de ajudar a construir o movimento comunista pelo Brasil a partir de Belém do Pará. É um prazer inenarrável. Vou voltar no Círio de Nazaré ano que vem, já fui convencido. Na hora do almoço passaram umas 2 horas explicando como é o Círio. Estou com altíssimas expectativas. Dito isso, a gente tem muita coisa para conversar. E aí, veja, eu gosto de começar os debates sobre o Brasil fazendo uma pergunta só para confirmar se a minha percepção é a mesma da de vocês. Alguém aqui acha que coletivamente, nos próximos 5, 10 anos, a gente vai estar numa situação melhor, enquanto país, enquanto classe trabalhadora? Alguém acha, daqui a uns 10 anos, esse país vai estar melhor, vai ter menos fome, menos desemprego, menos violência, menos desigualdade, menos racismo, menos machismo, menos violência LGBTfóbica, menos queimadas, menos destruição ambiental? Alguém olha para o Brasil hoje e pensa, a vida do meu filho, do meu sobrinho, da minha sobrinha, do meu neto vai ser melhor? Alguém tem esperança de que esse país está caminhando para melhorar de verdade? Quem tem aí, levanta a mão. E pode levantar, viu, gente? Se acanhe não, viu? É sempre bom ter alguém otimista no espaço. Veja, quando a gente faz um debate sério, tirando as paixões mais irracionais da sala, e aí não importa, tudo bem se você gosta de Lula e qualquer coisa dessa, tudo tranquilo. Mas, objetivamente, ninguém hoje no Brasil que acompanha minimamente a conjuntura política, ninguém acha que esse país está caminhando para resolver os seus problemas fundamentais. Pelo contrário, embora não pareça, que eu estou muito conservado, eu já tenho 33 anos. E aí já eu estou chegando na fase de começar a pensar na aposentadoria. E não vai ter aposentadoria, viu, gente? A minha geração, a geração da terra, ou guarda dinheiro, ou faz uma poupancinha para quando estiver na velhice ter algum pé de meia, ou já era. Nossa geração não vai se aposentar. A quantidade de ataques à previdência social realizada nos últimos anos, e agora já tem mais uma conversa no Congresso de que o país precisa de uma nova reforma da Previdência. A cada 4 anos eles inventam uma nova, que é para tirar mais direitos, que é para precarizar ainda mais a aposentadoria, que é para deixar mais difícil conseguir a aposentadoria, que é para aumentar o tempo, a idade mínima de se aposentar e por aí vai. Assim como algumas coisas básicas, por exemplo, quando eu era criança, eu via em alguns espaços que um grande objetivo de vida, era você terminar o ensino médio, estudar para fazer um concurso público. Concurso público está virando a raridade no Brasil. Cada vez mais é uma seleção simplificada, com um contrato precário, sem direitos, sem estabilidade. E tem um debate no Congresso Nacional sobre uma reforma administrativa, para acabar com a estabilidade dos futuros servidores, para precarizar as condições de trabalho, para piorar o salário. Por qualquer prisma que a gente olhe, ninguém vai conseguir seriamente dizer assim, não, o Brasil está indo bem. Estamos aqui no caminho certo, vamos resolver os problemas. Sem falar na crise climática, no problema do aquecimento global. Que se a gente for colocar isso na sala, dá até vontade de chorar,
já que a gente não está caminhando para dar soluções objetivas para a questão ambiental. E aí, veja, tem uma famosa frase de Marx e Engels que ele fala que a luta de classes é o motor da história. E é verdade, a luta de classes é o motor da história. Mas, no Brasil, nesse momento, quem está com a iniciativa política na luta de classes é a burguesia, é a classe dominante, são os bilionários, são os grandes banqueiros, industriais, latifundiários, mineradores, fundos de investimento, monopólios de capital estrangeiro. Então, quando a gente tem a sensação de que o Brasil não anda, né? Hoje, na hora do almoço, a gente conversando, né, a Terra estava comentando que os pais delas são militantes históricos, né? Foram fundadores do PT e tal. Pô, tu conversar com teu pai e com tua mãe, quando eles começaram a militar, tinha problema de déficit de moradia, que continua tendo, tinha problema de analfabetismo, que continua tendo, tinha problema de saúde precária, que continua tendo. Inclusive, se pá, alguns problemas até pioraram, outros deram até uma aliviadinha, mas assim, no geral, a gente tem uma sensação que as coisas não andam, né? Vem eleição, vai eleição, aí ganha um prefeito, aí depois ganha um governador, aí troca de governo, ou às vezes não troca, aí vem o Helder Barbalho, depois vem o primo do Helder Barbalho, depois o sobrinho do Helder Barbalho, depois outro Barbalho, e a coisa não avança muito. Essa sensação que a gente tem de paralisia histórica, essa sensação de que, meu irmão, a gente não consegue muito mais do que isso, é advindo do fato que hoje no Brasil, quem tem iniciativa política, quem está pautando tudo que está sendo debatido na sociedade brasileira, quem está controlando com mão de ferro o poder político é a burguesia, a classe dominante. E essa merda que a gente vive é uma merda para a gente, mas é uma felicidade para eles. É muito tranquilo. Veja, o número de bilionários no Brasil não para de crescer. O Brasil foi um dos países que mais ganhou novos bilionários nos últimos 4 anos, inclusive durante a pandemia. O Brasil está indo muito bem, obrigado, para quem é da burguesia, para quem é da classe dominante, para quem é bilionário, para quem manda de verdade no país. Para esse povo, nos últimos 10 anos em particular, o agronegócio e a mineração conseguiram mais liberdade para se expandir, para destruir tudo, para atacar os povos originários, para violar a legislação ambiental, para fazer grilagem de terras, para poluir rios, aumentaram o seu lucro com a demanda sempre crescente de soja, de carne de vaca, de minério e por aí vai. O grande varejo se concentrou cada vez mais, então esses grupos Magazine Luiza, Riachuelo, C&A, cresce em ritmo alucinante, porque você teve várias pequenas e médias lojas quebrando no Brasil, e eles assimilaram essas pequenas e médias lojas, aumentando sua concentração de capital, aumentando sua fatia no mercado. Os bancos, não preciso nem falar, né? Eles têm lucro recorde em cima de lucro recorde a cada ano, o Bradesco, o Itaú, o Santander, o BTG Pactual. O setor privado da saúde, da segurança, da educação, também cresce ano após ano. Não sei se vocês sabem, o Brasil já tem o maior mercado privado de educação do mundo. Sabe? Então, eles não têm do que reclamar. Está tudo indo muito bem. Então, quando a gente olha para o nosso país, meio que sem esperança no futuro, porque eu acho que essa é uma sensação generalizada que a gente tem, é uma sensação de pouca esperança. É uma sensação que a gente não sente a capacidade das nossas mãos de mudar os rumos do país, de transformar radicalmente o Brasil. A gente tem uma sensação, inclusive, que conseguimos derrotar o Bolsonaro nas urnas, ainda bem, aí o Lula voltou, é isso aí, né? É o que tem para hoje, não vai mudar muita coisa, porque o Lula é o conciliador de classe mó, mas pelo menos não é Bolsonaro, e é isso, né? Vamos ver o que tem em 2026. Se você conversa com a militância organizada, com muita gente que está na luta, o discurso é mais ou menos esse: vencemos Bolsonaro nas urnas, a extrema-direita ainda está muito forte, vamos apoiar aí o governo Lula, e vamos ver o que é que tem, vamos torcer para Bolsonaro ser preso, e para ele não conseguir emplacar outro candidato forte em 2026.
E para aí. E para aí. E veja, camaradas, a gente poderia fazer um longo percurso, um longo debate de por que a gente chegou nessa situação, sabe? Mas a gente poderia debater muito sobre isso. Eu escolhi com vocês, para a gente caminhar essa conversa, debater 4 elementos da esquerda brasileira nos últimos 30, 40 anos, que eu acho que explica por que a gente chegou nessa situação. E a partir disso, das possibilidades de transformação, os horizontes de mudança para a gente reconstruir uma esquerda revolucionária, socialista, anti-imperialista no Brasil, que tem a capacidade de fazer o motor da história girar para o nosso lado. Vamos lá, a primeira coisa. Gente, poder e governo são coisas diferentes no capitalismo, né? Então, quando a gente fala assim, chegar ao poder, normalmente quando se fala numa eleição, seja uma eleição municipal, estadual ou nacional, a gente usa esse termo, né? Chegar ao poder, conquistar o poder. Mas veja, é um termo em si equivocado, enganoso, porque não é chegar ao poder, é chegar ao governo. E aí, claro, no capitalismo, chegar ao governo é importante, porque quem tem a caneta na mão tem a prerrogativa, tem o direito formal de decidir quais são as prioridades do orçamento, de decidir como é que vai ser o funcionamento da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Habitação, da política ambiental, da política de cultura e tudo isso. Mas essa capacidade governativa de pautar a política, ela está subordinada ao poder econômico que tem a classe dominante. Porque você chega ao governo, mas do outro lado você tem uma burguesia que controla os meios de comunicação e que pauta a opinião pública, uma burguesia que tem um poder econômico gigantesco para chantagear o governo, para comprar deputados e senadores, seja diretamente, seja fazendo lobby, que tem um poder gigantesco, inclusive, de corromper instituições do Estado, de fazer lobby, de ameaçar fazer greve de investimento. Então, se, por exemplo, vamos imaginar, não é o caso do governador aqui do Pará, né? Mas vamos imaginar que o governador aqui do Pará decidisse que ele vai combater de verdade a mineração ilegal, o garimpo ilegal. As maiores empresas do setor podem muito bem se reunir e dizer para ele, não, a gente não vai aceitar essa mudança na política de regulação da mineração. Se você fizer isso, a gente vai fazer uma greve de investimento, a gente vai retirar as empresas do Estado e começar a financiar em massa notícias e propaganda contra o governo. É muito difícil um governo que não seja pautado na mobilização popular resistir a uma ameaça como essa. Essa é pura e simplesmente. Então, o poder político, em última instância, está em quem controla o poder econômico. Ou seja, chegar ao governo não é um fim em si mesmo, não deveria ser. Chegar ao governo deveria ser um instrumento de uma estratégia de poder para enfrentar a burguesia. Porque a partir do momento que você confunde governo e poder, a gente acaba gerando algumas frustrações importantes, que é, sem entrar numa avaliação do que é a prefeitura do Edmilson Rodrigues aqui, mas se promete muito na eleição, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo, e aí seja por falta de coragem para enfrentar interesses, seja por incompetência política, seja por uma série de motivos, quando chega lá não sai nada do que foi prometido. E ao invés de explicar o porquê não sai nada, ao invés de pautar abertamente as contradições, ao invés de debater com a sociedade, é o que dá, é o que está indo, é isso, fica todo mundo puto, a população perde esperança e não sei o quê, e na próxima eleição vota em qualquer aventureiro, bolsonarista, figura de direita que aparecer com estrutura partidária. E aí a cidade se acaba ainda mais, aí dá uma merda da porra, aí na próxima eleição, quem sabe, volta outro candidato progressista, ou demora 2, 3 eleições, aí volta outro, aí dá merda de novo, e fica nesse ciclo eterno, que é a história de Recife, que é a história de São Paulo, que é a história de Belém, que é a história de toda a grande capital. É uma dinâmica, inclusive, muito parecida. Pernambuco, meu estado agora,
O governo é do PSDB. O PSDB está morrendo no Brasil inteiro. Conseguiu o governo do estado em Pernambuco. Porque passou 16 anos de um governo do PSDB, do PSB e do PCdoB, o governo é uma merda, uma porcaria. Pernambuco, 1 a cada 5 pernambucanos passando fome, Pernambuco campeão nacional de desemprego, 1 a cada 5 pernambucanos não tem água potável, a região metropolitana mais desigual do Brasil, a região metropolitana com a pior cobertura de água e esgoto do Brasil, tudo que de pior a gente está ali, ó, nas cabeças. Aí o PSDB foi lá e ganhou a eleição. Aí está fazendo um bocado de cagada no governo, o pessoal já está tudo puto com a governadora Raquel Lira. Quem sabe na próxima eleição ou na outra ela perde, aí volta, aí não muda estruturalmente nada e fica nessa dinâmica. Então, a gente perdeu nos anos 80 a distinção de poder e governo. Então, quando a gente faz um debate de que nosso objetivo, a Revolução Brasileira significa a conquista do poder político. Isso não significa só ganhar um governo, não. Isso significa quebrar o poder econômico das mãos da burguesia. Isso significa realmente falar de um horizonte político que a gente está falando de construir uma outra sociedade. Não é melhorar um pouquinho essa. É construir uma sociedade em que a capacidade de produzir riquezas e a decisão de para onde vai essa riqueza não esteja na mão de pequenos grupos econômicos que mandam em tudo, mas sim do conjunto da classe trabalhadora decidido coletivamente a partir de processos produtivos cooperativos. Isso é fácil de fazer? É não. Isso está dentro do horizonte da maioria da classe trabalhadora brasileira? Não está. Está dentro do horizonte da maioria das pessoas de esquerda no Brasil? Também não. A maioria das pessoas de esquerda no Brasil trabalham. Tem uma figura histórica do PSOL, o Plínio de Arruda Sampaio, que eu gosto muito, que na campanha de 2010 ele usava o termo melhorismo. Ele dizia que a política brasileira era resumida ao melhorismo. E o que é o melhorismo que o Plínio de Arruda Sampaio falava? É assim, chega o político na eleição e fala assim: construir 30 escolas. Não, beleza, você construiu 30 escolas em 4 anos de mandato. Precisa de quantas para garantir o fim do analfabetismo e que toda criança e adolescente esteja numa escola digna de qualidade? Ele não fala, mas ele fala que construiu 30. Construir 2 novos hospitais e 5 UPAs. Não, tranquilo. Mas para universalizar o acesso à saúde de média e alta complexidade, precisava de quantas UPAs, quantas UPAs, quantos ambulatórios, quantos hospitais? Ele não fala, ele se orgulha que ele construiu 2 hospitais e 10 UPAs. E assim vai. Então, toda eleição é uma eterna propaganda de abrir X vagas de creche, construir X escolas, fiz X quilômetros de asfaltamento, fiz um concurso e contratei 1.000 policiais, contratei 1.000 professores, contratei 500 enfermeiras e por aí vai. Só que aí no final do ciclo, todos os problemas estão ali. Porque a gente não está tocando no poder político. O poder político entra governo e sai governo, continua nas mãos das mesmas figuras. E o caso do Brasil em particular, a concentração desse poder econômico, que é quem dita o poder político de verdade em última instância, é tão grande que ele se reflete até na esfera de governo, porque em todo estado tem famílias oligárquicas que mandam eternamente na política das cidades e dos estados desde sempre. Aqui tem a família Barbalho, não sei mais qual família. Lá em Pernambuco tem a família Mendonça e tem a família Campos. No Maranhão tem a família Sarney. Em Santa Catarina tem a família, eu nunca sei falar o nome do cara, é Bromhaus, é um nome estranho. E por aí vai. Então, recuperar a distinção entre estar no governo e ter o poder político, a ideia de que uma revolução é a conquista do poder político, é fundamental para a gente conseguir abrir horizontes de transformação real do Brasil. Que enquanto a gente não tiver no poder, a gente vai estar enxugando gelo. E aí a gente não tem tempo para enxugar gelo. Porque esse país está piorando e está piorando muito.
E se a gente passa os próximos 20, 30 anos enxugando gelo, a Amazônia não sobrevive, a gente não vai se aposentar, o Cerrado não sobrevive, vai ter desastres climáticos por cima de desastres climáticos, onda de calor, inundamento, chuvas sem parar e por aí vai. Só que veja, recuperar a distinção entre a diferença entre governo e poder e colocar como horizonte da política a conquista do poder exige renovar o marxismo brasileiro. Aí vem a segunda tese fundamental. O marxismo, a partir dos anos 80 no Brasil, mas mais forte ainda a partir dos anos 90, ele deixa de ser um marxismo que tem influência de massas. O marxismo brasileiro, a partir dos anos 90, se torna assunto de professores e professoras acadêmicos. Falar de marxismo no Brasil nos anos 90, nos anos 2000, significa basicamente falar em seminário acadêmico. Porque nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos coletivos de cultura, nas associações de moradores, nos grupos jovens, nas rodas de hip hop e por aí vai, ninguém falava de marxismo, de luta de classes, de socialismo, de revolução, de Marx, de Engels, de Lenin. O marxismo virou tema de acadêmico. Tanto é assim que eu ouvi falar o nome, por exemplo, de Fidel Castro, quando eu tinha 16 anos de idade, por causa de uma música de rap do Tupac Shakur. Porque se fosse depender do marxismo que era produzido na universidade, e aí ninguém da minha família fez universidade, eu fui o primeiro, né? Minha mãe estudou até a 4ª série, meu pai também. Eu nunca tinha ouvido falar de Malcolm X, que eu ouvi falar pela primeira vez numa música de Gog. Malcolm X foi a Meca e Gog é o Nordeste, também cantor de rap. Tipo, se não fosse o rap, na minha adolescência eu não tinha ouvido falar nada disso. Porque esse marxismo produzido na universidade não chega. E não chega porque a gente também não tem organizações políticas com inserção, organizações políticas marxistas com inserção de massas. O que acabou gerando uma produção de um marxismo que é feito na universidade, afastado da classe trabalhadora, e que não tem a classe trabalhadora como protagonista da produção desse marxismo. O que acaba gerando algumas bizarrices. Bizarrice número 1. Tem uma galera que fala assim, não, porque a esquerda brasileira está muito identitária. Ela só quer falar de negros, mulheres, LGBTs e não fala da classe trabalhadora. Que é incrível, não tem negro na classe trabalhadora. Não tem mulher na classe trabalhadora, né? Não tem. Classe trabalhadora é aquela visão, eu costumo brincar que é o exército de clones do Brad Pitt, né? A galera, quando pensa a classe trabalhadora, imagina um operário branco de macacão saindo de uma fábrica da Ford, né? E aí ele vai sair da fábrica da Ford e vai tomar cerveja com seus parças, e a classe trabalhadora é aquilo ali. Tudo que sai daquele estereótipo não é classe trabalhadora, né? É questão de minoria, é questão identitária e tal. E aí, num país majoritariamente formado por pessoas não brancas, num país que se formou a partir de mais de 300 anos de escravidão, num país em que tem regiões com forte contingência populacional indígena, como é o caso do norte do Brasil, num país que tem metade da sua população feminina, num país, inclusive, que as mulheres sempre trabalharam, particularmente as mulheres negras, sempre trabalharam, se imagina uma classe trabalhadora que não existe no mundo real. Então, por exemplo, entender o que é que significa a vida cotidiana da favela, entender o que significa concretamente a violência policial, os grupos culturais, o papel das religiões de matriz africana, o papel das igrejas evangélicas, porque eu vejo muitos comentários, particularmente na internet, que simplesmente não entendem a relação das igrejas evangélicas com as comunidades, que tratam as pessoas como burra. As pessoas estão virando evangélica porque está todo mundo sendo enganado, manipulado. Então não consegue entender o papel que desempenha várias igrejas de matriz neopentecostal, as comunidades, ou seja, um debate concreto sobre a realidade e a vivência da classe trabalhadora. A prova disso é que domingo vai ter eleição para o Conselho Tutelar, e pegue as organizações políticas marxistas do Brasil. Veja quantas estão investindo em debater, em politizar e entender o papel que tem esses conselhos tutelares
no avanço no fundamentalismo e na estratégia eleitoral da extrema-direita para 2024. Ou então, posso dar um terceiro exemplo. Eu espero que vocês não se percam na ordem. Eu estou dando um terceiro exemplo do segundo ponto. Eu ainda vou entrar no terceiro. O terceiro exemplo do segundo ponto é a incapacidade de se comunicar com a juventude e a classe trabalhadora na era da internet. Veja, todos os youtubers marxistas que apareceram nos últimos anos apareceram por iniciativa individual. Nenhum foi planejado de partido. Eu, quando criei meu canal no YouTube, eu sofria bullying, viu, gente? Me chamavam de o Felipe Neto da esquerda. E, curiosamente, depois Felipe Neto ficou meio de esquerdinha também, né? Eu sofria bullying, a galera tirava onda, e aí vinha aquela coisa, né? Personalista, quer aparecer, foi mordido pela mosca azul, que, para quem não conhece, isso é uma linguagem mais antiga que a militância dizia, né? Foi mordido pela mosca azul, que quer aparecer muito, é personalista, quer promover sua imagem, sendo que para mim foi um negócio muito básico, pô. Eu tinha um blog que tinha um nome horrível, não foi eu que criei. Eu tinha um blog, e aí eu passei 4 anos com um blog, e fiquei muito feliz que o blog chegou a 400 mil acessos. Um belo dia eu estava no YouTube, com perdão aí do palavrão, aí apareceu como recomendação um vídeo para mim do Olavo de Carvalho, e o título do vídeo é A Teoria da Rola Invisível do Comunismo. Eu fiz, que porra é essa? Aí eu cliquei, né? Que é um título chamativo, né? Teoria da Rola Invisível. E aí era um vídeo de 7 minutos de Olavo de Carvalho, só falando merda, falando que Gramsci defendia um marxismo cultural, que ia crescendo na sociedade, e ninguém via, e quando eu penso que não, sem perceber, de maneira inconsciente, todo mundo era comunista, e que, por isso, o comunismo era como uma rola invisível, que você não percebia. E aí um vídeo desse de 7 minutos, falando essa merda, tinha 500 mil acessos. Aí eu olhei assim, retrospectivamente, eu fiz, caralho, eu tenho um blog há 4 anos, trabalho da porra para escrever toda semana, eu cheguei a 400 mil acessos agora. O cara soltou um vídeo de 7 minutos, só xingando, falando palavrão, com esse títulozinho escroto, e o vídeo chegou a 500 mil pessoas. Aí eu falei, tenho que ir pro vídeo. Porque há uma tendência cada vez maior de consumo informativo em vídeo, que tem problemas, viu? Vários. As pessoas estão lendo cada vez menos e por aí vai. Tem várias questões, mas é isso. E aí, para mim, foi algo lógico. Se eu sou comunista, se eu quero fazer com que cada vez mais pessoas conheçam o marxismo, conheçam um programa de uma revolução socialista, se eu quero cada vez mais dialogar com as pessoas, eu tenho que me adaptar às dinâmicas comunicativas que estão postas pela minha época. Então, durante boa parte do século XX, o jornal era o grande tchum comunicativo, né? Se você quisesse se comunicar com a massa, a classe trabalhadora, você tinha que ter o jornal. O jornal continua tendo importância, mas não dá para desconsiderar a internet e as redes sociais como um meio comunicativo de massas. Né? Então, eu estou fechando o mês agora, por exemplo, o meu canal está chegando esse mês a 1 milhão de acessos, nesse mês, né, de média de público. E aí, porra, eu vou deixar de dialogar com 1 milhão de pessoas? É isso mesmo, é? Mas aí, quando eu criei o canal, eu não tive apoio nenhum. Eu gravava inicialmente na sede do PCB Pernambuco, me proibiram de gravar na sede. E aí a galera tirava onda, e era bullying, e era personalismo. O canal só passou a ser mais aceito dentro do partido depois que o Caetano Veloso elogiou, né? Aí o povo gostou, né? Precisou o Caetano dar uma elogiada, e eu pensando, minha opinião não voga não, né? Precisou do Caetano chegar. Mas veja, todo esse trabalho comunicativo foi feito por fora das estruturas partidárias marxistas, porque a maioria dessa galera simplesmente não entende o que a juventude está consumindo, o que a classe trabalhadora está consumindo e como ela está se informando. Além de ter uma perspectiva aristocrática, né? Que é pensar assim, eu sou intelectual, eu debato, eu não vou estar no TikTok, eu não vou estar no Instagram, né? A Terra, quando me apresentou, fez uma brincadeira de Bolche Fitness, várias figuras da universidade, quando vão me atacar,
Fica postando foto sem camisa. Ah, malha. Ah, não sei o quê. Como elemento de... Pô, se você é intelectual, você tem que estar trancado na biblioteca com um terninho. Se você quer escrever sobre teoria, se você quer debater, você não pode ir num bar tomar uma cerveja. Você não pode ir num show. Você não pode ser uma pessoa normal. Você não pode usar redes sociais. Você não pode ter um canal no YouTube. Você não pode usar... Não, você tem que ser uma pessoa, né, clean, afastada, meio tal. Veja, esse tipo de marxismo nunca vai conquistar as pessoas. Porque, veja, o marxismo, ele é forte, ele tem capacidade de pautar a política a partir do momento que as pessoas estão na mesa do bar, na feira, no mercado ver o peso, falando de luta de classes, porra. De um jeito popular. Veja, não é falando de luta de classes, você imaginar que vai chegar lá para comprar o açaí e vai estar alguém falando da ontologia do ser social do Lukács, não. Né? Não é isso, pelo amor de Deus, né, gente? É as pessoas do seu dia a dia, tu chegar assim e falar assim, menina, tu visse, aumentaram a passagem de ônibus de novo. É, rapaz, esse é um bando de exploradores, só quer sugar a gente precisa se organizar e tem que ir pro pau. A gente tem que ir para cima deles, porque empresário não faz nada pelo trabalhador, não. A gente tem que estatizar esse negócio, tem que botar na mão do povo. Isso que é o marxismo correndo no dia a dia das pessoas. Isso que é um sintoma que a gente está avançando numa perspectiva de organizar a classe trabalhadora, na perspectiva de tomada do poder. A gente precisa repensar concretamente o marxismo brasileiro. Porque, veja, eu trago até, inclusive, uma particularidade para vocês. Vocês são do norte do Brasil. Existe uma questão regional no Brasil. Então, por exemplo, o norte do Brasil tem um problema seríssimo de integração com o restante do país. Tem um problema seríssimo de acesso à infraestrutura, de menor número de médicos, professores, advogados. Tem uma série de questões que estão colocadas aqui que são particulares do norte do Brasil. Por exemplo, a única refinaria do norte do país é a refinaria Isaac Sabá, que é lá de Manaus, que foi privatizada. Toda a região norte do Brasil está submetida a um abastecimento de combustível que é guiado por uma empresa privada, o Grupo Atem, que tem ligação com o Eduardo Pazuello. Perfeito? Quantos de vocês já leram desses marxistas famosos que estão aí, José Paulo Neto, Virginia Fontes, Mariazzi, Ricardo Antunes, e nada contra nenhum deles em particular. Alguma coisa contra, sim, um ou outro. Mas nada contra nenhum deles em particular. Mas quantos deles vocês já viram debater, por exemplo, a especificidade do que é ser classe trabalhadora e do que é a luta de classes no norte do Brasil, ou pensar a luta de classes a partir dos cortes regionais? Quem aqui já viu, levanta a mão. Percebe? Então, a gente tem que começar a construir um marxismo de chão, de terra batida. Marxismo que toque na realidade das pessoas, que entenda quem é a classe trabalhadora, como ela vive, qual é a sua subjetividade, qual é o seu consumo cultural, qual é a sua religião, qual é a sua estrutura familiar, qual é a sua experiência política, qual é a sua dinamicidade política. Uma compreensão real da classe trabalhadora para a gente ter possibilidades reais de organizar essa classe para a tomada do poder. Só que isso passa pelo terceiro ponto. Lembrando, o primeiro ponto, a distinção entre poder e governo e a necessidade de conquistar o poder. Segundo ponto, reformular o marxismo brasileiro para que deixe de ser o marxismo academicista e passe a ser o marxismo que realmente toque na realidade das pessoas. Aí vem um terceiro ponto. A gente precisa de organização revolucionária. Veja, gente. Dos anos 80 em diante, surgiu vários debates de que a organização política, no seu formato marxista-leninista, tem vários problemas e que não dava conta da diversidade de sujeitos políticos atuantes, que já precisava de movimento social, de partido de corrente, de partido de tendência, de coletivos e por aí vai. Veja, é verdade. A experiência dos partidos comunistas, particularmente na América Latina, tem vários problemas, né? E aí é meio que chover no molhado. Fala desses problemas, eu
vindo do PCB que acabou de passar por um racha, né? E antes de rachar eu fui expulso de tudo. Então, assim, tem problemas, bem óbvio. A despeito disso, nenhum modelo de organização política, que não modelo de organização leninista, conseguiu oferecer uma alternativa para a conquista do poder político. Nunca aconteceu uma revolução que não estivesse pautada numa dinâmica de organização leninista. O que significa uma dinâmica de organização leninista? Significa uma organização pautada pelo centralismo democrático. Significa uma organização disciplinada e coesionada. Significa uma organização que trata a agitação e propaganda como algo central, a disputa ideológica, disputa teórica da sociedade. Significa uma organização com militantes profissionalizados que vivem para a atuação política revolucionária. Significa uma organização que se prepara, aí depois corta essa parte aí também, para atuação legal e ilegal. Para atuar na ordem e fora da ordem. Até hoje, eu acho que eu vou cair, mas vamos fazer essa aventura aqui. Até hoje, a gente nunca teve uma experiência de outra organização que não seguisse esse modelo que conseguiu direcionar uma revolução. Veja, eu tenho muito respeito por várias pessoas de outras organizações que se organizam na forma tendência. Todo mundo sabe aqui o que é um partido de tendências. Quem não sabe, levanta a mão, por favor. Perfeito. Explicando para vocês o que é um partido de tendências. O PSOL e o PT, por exemplo, são partidos de tendências. Então, dentro do partido, tem como se fosse vários mini partidos, cada um com sua direção, seu programa político, seus quadros, sua ideologia, sua finança, dentro daquele mesmo partido. Então, não necessariamente eles atuam juntos, por exemplo, no movimento sindical, no movimento estudantil, no movimento de cultura, ainda que no momento da eleição, está todo mundo disputando a eleição pelo mesmo partido. Deu para entender? Normalmente, inclusive, esses partidos de tendência, às vezes a galera odeia mais o companheiro do próprio partido do que a burguesia, né? Que a disputa ali é tão intensa, é tão virulenta que a galera pega uma raiva da porra. É doideira. Às vezes é tipo conviver com um familiar. Às vezes dá errado, né? Então, veja, esse tipo de organização política é uma organização muito eficiente para disputar a institucionalidade. Porque a legislação brasileira, por exemplo, ela tem uma particularidade que é esse coeficiente eleitoral, né? Então, não importa... Qual é o teu nome, camarada? Amanda? Vamos dizer que a Amanda foi candidata. Aí a Amanda teve muito voto. Ela pode ter sido uma das mais votadas. Mas se a chapa que a Amanda foi candidata a vereadora não atingiu o coeficiente eleitoral, ela pode ser uma das mais votadas individualmente e não ser eleita. Volta e meia acontece isso aí pelo Brasil. E aí o TSE tem uma dinâmica eleitoral, a legislação eleitoral brasileira, melhor dizendo, que é muito importante que você tenha muitos candidatos de poucos votos, de médios votos. Então, vai uma eleição para vereador. Então, é muito importante que você tenha uns 10 candidatos de 100 votos, uns 20 de uns 500, uns 30 de uns 300 e tal, para aquela chapa formar o coeficiente eleitoral e você garantir o número de vagas. Porque se você tiver só poucos candidatos bem votados, mas uma chapa muito desidratada, você não elege. Então, o modelo de tendências é muito bom, porque cada grupo, cada corrente lança seus candidatos. No bolo geral, é uma chapa grande, forte, com muitas candidaturas e que acaba dando para fazer 1, 2, 3, 4, 5 deputados ou vereadores. Então, na perspectiva eleitoral, o modelo de partido de correntes é muito bom. Mas, por exemplo, para a disputa ideológica, é bom? Não. O Brasil, nos últimos 20 anos... Esses últimos 20 anos foi 14 anos com o PT na presidência. O povo brasileiro é mais politizado? Alguém acha? O povo brasileiro se politizou mais nesses últimos 20 anos? O povo brasileiro ficou mais à esquerda? Belém tem uma prefeitura de esquerda, não tem? O povo de Belém está mais à esquerda? Está mais politizado? Está sendo feita a disputa ideológica na sociedade? Percebe? Porque, tipo... Ganhar a eleição é uma coisa,
fazer a disputa ideológica, fazer a formação política, conquistar uma base social sólida é outra. E dá para, inclusive, você ganhar a eleição sem fazer disputa ideológica nenhuma. O Lula é prova disso. O Lula ganhou 3 eleições sem nunca fazer disputa ideológica na sociedade. E quando ele faz, é de chaveco, né? Que o Lula vai lá para a ONU, faz um discurso do caralho contra o neoliberalismo. Aí quando chega no Brasil, ele esquece. Tá ligado? Então, veja, acho que há um debate aqui para a gente fazer sobre forma organizativa. Sobre como a classe trabalhadora e a juventude deve se organizar de maneira a criar as possibilidades para conquistar o poder. É um debate muito longo, muito amplo, que a maioria das pessoas não vem fazendo, porque reparem outra coisa. A maioria dos marxistas, dos pensadores e pensadoras de esquerda que vocês leem, não debate organização. Não debate como se organizar. Não debate como montar um sindicato, como montar um movimento social, como montar uma associação de moradores, como fazer uma disputa ideológica no seu bairro, na sua comunidade, como mobilizar os seus vizinhos. A maioria da galera debate o que se tem que fazer. A esquerda tem que fazer isso. A esquerda tem que fazer aquilo. A esquerda tem que parar com isso. A esquerda tem que parar com aquilo. Beleza, é um eterno, faça isso, faça aquilo. Mas poucos e poucas debatem como fazer. Beleza, não, a esquerda tem que fazer isso, né? Beleza, como? Não, a esquerda tem que voltar a fazer trabalho de base. Tranquilo, concordo. O que é que significa concretamente? O que é esse trabalho de base? Com que setores? A partir de que caminhos? Com que prioridades? Como? Tanto é assim que a gente padece de uma falta de criatividade organizativa gigantesca, né? Toda vez que a gente pensa em fazer um trabalho comunitário numa favela, a primeira coisa que vem à mente é um cursinho para vestibular, que é uma falta de criatividade absurda, né? Porque isso significa que você só vai atrair jovens e que isso só vai atrair uma parcela da juventude, que é aquela parcela que sabe que é a universidade, que sabe que é vestibular e que quer. Então você já entra em desvantagem se o cursinho pré-vestibular for o único trabalho naquele espaço, percebe? Então tem um terceiro aspecto que é a gente pensar o como se organizar. A gente está se organizando muito mal. A gente está se organizando muito mal. A gente não está conseguindo aumentar a influência ideológica das ideias de esquerda, socialistas, comunistas, marxistas. Pelo contrário, tirando o trabalho de agitação e propaganda que vem sendo feita por uma bolha marxista ali na internet, e que é um trabalho que nem todo ele vira saldo organizativo, porque hoje existe um público de entretenimento marxista, viu, gente? Tem uma galera que me assiste o Gustavo Gaiofato, o Ian, o João Carvalho, o Sabino, e não quer saber de se organizar, assiste como se assistisse Netflix. E não tem problema não, muito massa, é melhor estar vendo a gente do que estar vendo o Monark. É muito bom que circule um senso comum marxista. Mas cá entre nós, só o meu canal esse mês teve 1 milhão de espectadores. Porra, se 10% dessa galera que está assistindo isso quisesse se organizar, a gente já estava fazendo a revolução, pô. 100 mil pessoas organizadas. O Gustavo Gaiofato tem uma média de 6 a 7 milhões de acessos por mês. Não tem nem 10% disso querendo se organizar, né? Então tem um trabalho ideológico de disputa de consciência ali eficiente sendo feito, mas é um trabalho que também está com dificuldade de achar válvula organizativa. Tipo, beleza, me radicalizei, porra, vi, como é o nome daquele negócio lá? A Soberana, o Gustavo, o Ian, a Laura, a Rita Vorhut e tal, me radicalizei, agora gosto das ideias marxistas, socialistas e tal, mas quero agora botar em prática. A parte de botar em prática, falta a válvula de escape organizativa para a pessoa sair do vídeo do YouTube e ir para ação concreta, né? Então, acho que esse é o terceiro ponto, o terceiro desafio. E o quarto e último, eu pensei em falar 1 hora, né? E eu estou cumprindo o tempo mesmo sem olhar. O quarto e último, gente, e parece uma coisa meio subjetiva, mas não é que a nossa geração é covarde. Covarde.
A gente se acostumou com a covardia, a gente se acostumou com a falta de firmeza, com a falta de compromisso político, ideológico, dentro da ideia de, não, falta correlação de forças, não dá para fazer nada. Tem uma expressão, eu imagino que se use aqui também em Belém, né, que é dobrar a aposta. Que é quando alguém você está num conflito ali, no enfrentamento, você diz assim, eu vou dobrar a aposta, não vou recuar e tal. Meu irmão, a gente nunca dobra a aposta. Nunca. É impressionante. Eu não acompanhei em detalhes como foi a questão dos ônibus aqui em Belém. Mas eu lembro que um tempo atrás estava tendo uma confusão, porque o prefeito estava querendo rever a licitação, alguma coisa assim, e os empresários estavam dizendo que não, e eu não vi o desfecho disso. Mas eu até imagino como terminou. Veja, aqui a gente nunca bate o pé. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil tem as maiores taxas de juros do mundo, dos serviços bancários, que se chama de spread bancário e taxa de juros do cartão de crédito, né? A taxa de juros do rotativo aqui no Brasil pode chegar até 500%. Né? E aí todo trabalhador, toda trabalhadora, todo pequeno e médio comerciante é puto com os bancos, porque é isso. Você pega um empréstimo de 10 mil reais, você está fudido que você vai no final pagar quase 50. E aí de você se atrasar alguma coisa, porque se atrasar o negócio acumula, corre juros sobre juros, e no final você deve 70 mil ao banco. O Brasil tem 2 bancos públicos, né? Nacionais, Caixa e Banco do Brasil, para uso corrente das pessoas. Dava para amanhã, o presidente mandar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil baixar o custo dos spreads bancários, dos serviços bancários, e baixar os juros do cartão de crédito. E dizer assim, a partir de hoje, ninguém cobra juros no cartão de crédito acima de 40% ao ano. Que ainda é muito, viu? Ainda é uma fortuna, viu? 40% de juros ao ano é menos do que os bancos nos Estados Unidos ganham, por exemplo. Né? A média lá de juros ao consumidor é 30%, 25% ao ano. Mas dava para hoje, com a canetada, sem passar pelo Congresso, o presidente da República chegar e falar assim, chamar as cadeias de rádio e TV, dar um pronunciamento, dizer que o consumidor brasileiro é explorado, é abusado pelos bancos, e que agora a gente vai resolver isso, e que a gente vai garantir crédito barato para o pequeno comerciante, para o pequeno produtor, e que o consumidor não vai pagar mais de 400 de juros ao ano, e quem quiser uma taxa de juros decente e honesta, vai no Banco do Brasil e na Caixa, porque se os bancos privados não quiserem baixar, o banco público vai baixar. Todo mundo ia ficar a favor. Não ia ter um trabalhador, uma alma viva, que fosse ficar contra. Sabe por que isso não é feito? Toda vez que se propõe isso, alguém fala assim, a maioria do Congresso é conservadora. Você fala, mas isso não passa pelo Congresso, não. É decisão do Executivo, do presidente. Não, mas a mídia burguesa vai falar mal. A mídia burguesa fala mal de tudo que é para o povo trabalhador. Não, mas não sei o quê. Não, mas não sei o quê. Pode reparar que toda vez que a gente fala de uma pauta, de uma demanda, de uma proposta para a classe trabalhadora, aparece do bueiro, do inferno, alguém dizendo assim, não, mas é a correlação de forças. Não, mas a direita é muito forte. Não, mas a mídia burguesa. Não, mas o Arthur Lira. E aí, isso é agora, mas antes não, o Eduardo Cunha, não, o PMDB, não sei o quê, e assim vai eternamente. A gente aprendeu uma cultura política que não tem a ousadia, que não dobra a aposta, que não compra o enfrentamento, que nunca enfrenta nada. Que é uma coisa impressionante, que é recua, 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 e todo mundo se orgulha de ser o miserável do recuo da vez, dizendo que é um político do diálogo. Não, eu sou um político do diálogo e tal. Não, veja, diálogo pode ser. Agora, diálogo tem que ter princípio. Você pode dialogar com quem quiser, você pode conversar com quem quiser, desde que você tenha princípio. Meu programa político é esse, eu não abro mão. Então, por exemplo, o Ricardo Capelli, que é secretário do Ministério da Justiça, que é o segundo homem
no comando, né, o braço direito do Flávio Dino, ele acabou de dizer, depois da polícia na Bahia matar, só no mês de setembro, 59 pessoas, que não se enfrenta bandido com rosas. Para fazer graça para a direita. O que a gente ganha conciliando com a consciência conservadora? Esse tipo de discurso para fazer graça para a direita. Para dizer, a gente também é do bandido bom, é bandido morto, hein? A gente também está matando valendo. A gente ganha o que com isso? Teve o golpe do 8 de janeiro. O golpe foi derrotado. Era o momento de ir para cima da questão militar, pegar os generais da ativa, mandar todos para a reserva e começar uma reforma nas Forças Armadas para mudar radicalmente aqueles currículos, mudar os critérios de promoção e proibir toda e qualquer referência positiva à ditadura empresarial militar, e o militar que comemorasse o golpe de 64 tinha que ser demitido sumariamente. Não foi feito. A gente ganhou o que com isso? Com não ser feito. Porque a primeira crise que o governo Lula tiver de popularidade, o que vai acontecer? Os militares vão voltar à cena. O agronegócio acabou de ganhar o maior plano safra da história. 400 bilhões de reais para o agronegócio. Essa semana está o agronegócio numa guerra contra o governo e contra o STF, porque eles querem aprovar o marco temporal para atacar a terra indígena. Então os caras ganham o maior plano safra da história, na tentativa do governo de tentar conciliar ali com o agronegócio. E qual é a reação dos caras? Não, beleza, peguei o maior plano safra da história, foda-se, eu quero mais. Vocês já repararam que a burguesia sempre quer mais? Só quem se contenta com pouco é a gente, viu? Mas o agronegócio sempre quer mais, a mineração sempre quer mais, a grande indústria sempre quer mais, o grande varejo sempre quer mais, a mídia burguesa sempre quer mais, Arthur Lira sempre quer mais, Rodrigo Pacheco sempre quer mais, o PMDB sempre quer mais, o PSD sempre quer mais, o PP sempre quer mais. Então a gente criou uma cultura política de que ninguém compra briga, porra. É um negócio impressionante a gente naturalizar isso. Eu, quando comecei a estudar com mais afinco o Leonel Brizola, para escrever um livro que está em processo de escrita, em algum momento vai sair. Uma coisa que eu gostei no Brizola é que ele era brigão. Então, quando ele assumiu, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro, em 82, ele fez assim, bicho, tem pouco ônibus na linha, a passagem está muito cara, isso aqui está errado, faz 15 anos que não tem uma licitação aqui, eu quero resolver isso aqui. As empresas dizem, não, a gente não aceita mudança não. Aceita mudança não? Pode estar tudo estatizado. Foi lá e encampou. Ameaçaram de morte, aí teve confusão, buruçu, problema, a mídia burguesa detonando e tal, mas melhorou o transporte. Percebe essa dinâmica de dizer assim, bicho, tem coisas que são inegociáveis. Não, meu compromisso é um compromisso de garantir ônibus na periferia. E aí, ou você respeita isso, ou eu vou para cima de você. Não há negociação possível com isso. Agora, o governo Lula está com a iniciativa de privatizar presídios. É o governo Lula, viu, gente? Não foi o Congresso, não. Foi em abril desse ano. A partir de 23 de abril, um decreto presidencial assinado pelo Geraldo Alckmin e pelo Fernando Haddad para criar um regime de PPPs em presídios por todo o Brasil, com apoio do BNDES. Meu irmão, quem é militante antirracista, quem tem compromisso, não pode ficar calado numa situação dessa, não. Tem que dizer assim, bicho, tem uma risca aqui, daqui não pode passar, não. E aí, eu nunca estaria num governo desse. Mas se eu tivesse, o mínimo que eu faria é me pronunciar publicamente contra isso. E se o governo não recuasse, eu me demitiria. E pronto. Eu diria assim, bicho, acho que tem algumas coisas importantes aqui, mas tem um ponto que é inegociável. Para mim, enquanto militante antirracista, é inegociável estar num governo que está promovendo a privatização de presídio. Então, esses 4 pontos me parecem fundamentais. Vocês nem lembram quais são os 4 mais? Eu nem lembro. Esses 4 pontos são fundamentais para a gente pensar
a reconstrução da esquerda no Brasil, que consiga fazer com que a roda da história gire ao nosso lado, que a gente consiga ter esperança no futuro, esperança num outro Brasil, esperança que é possível construir a tão necessária e tão urgente revolução brasileira para fazer com que os problemas fundamentais do nosso povo sejam resolvidos. Termino por aqui e vamos para as perguntas. Muito obrigado, gente.